vou chamar aqui para conversar conosco, para falar sobre esse conflito, esse quarto dia de escalada, né, do conflito entre Israel e Irã. A gente vai conversar com Luísa Cerioli, especialista em Oriente Médio, pesquisadora na Universidade de Kassel, na Alemanha. Luísa, muito obrigada por falar conosco. Olha, nós conversamos agora há pouco com um porta-voz do exército israelense e ele nos disse o seguinte, que o objetivo é concluir o objetivo deles, que é acabar com a infraestrutura iraniana nuclear, né? E que enquanto esse objetivo não for atendido, concluído, eles não vão parar. E aí eu te pergunto, há vários mediadores no mundo tentando, de alguma maneira, um cessar-fogo, um novo acordo, etc. Mas o que eles estão alegando, né, é uma questão existencial do Estado de Israel. Então, eu gostaria, sob a sua perspectiva, qual que é o horizonte desse conflito de fato arrefecer? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Débora e Yuri. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, tentando responder a tua pergunta, primeiro com essa perspectiva do qual é o real objetivo de Israel, né? Eu acho que está cada vez mais claro, inclusive com as entrevistas que o Netanyahu deu entre ontem e hoje, que o objetivo não é somente enfraquecer as capacidades nucleares iranianas, mas talvez provocar uma mudança de regime, ou um enfraquecimento, ou um colapso do regime iraniano, até por causa que os alvos não são somente alvos de capacidade militar, né? A gente tem visto nos últimos 2 dias um alvo focado em enfraquecer os bairros que são das forças revolucionárias, danos à estrutura de energia, infraestrutura, água, militar, transportes, operação aos mísseis balísticos também iranianos, né? Então, eu acho que essa questão do objetivo, a gente pode ainda deixar um pouco aberto, se o objetivo não é um pouco mais amplo. Até porque Israel sabe, eles são abertamente explícitos sobre isso, eles não têm a capacidade realmente para destruir toda a capacidade nuclear iraniana. Porque certas instalações, principalmente em Fordow e Natan, elas estão a mais de 500 metros embaixo da terra, embaixo de uma montanha. Então, precisa de uma capacidade balística de que os Estados Unidos somente têm, teoricamente, hoje em dia, né? Então, por exemplo, por mais que o Netanyahu hoje já disse que eles atingiram bastante, danificaram bastante as capacidades nucleares iranianas, a gente tem o Rafael Grossi, que é da Agência de Energia Atômica Nuclear, dizendo que os watchdogs da ONU continuam no Irã, e que os danos, principalmente em Natanz e Fordow, foram muito, muito superficiais, mas foram um dano maior sobre as energias. Voltando à pergunta, desculpa que eu dei uma enrolada para voltar sobre essa questão, mas acho que é importante pensar assim, agora, o grande objetivo é evitar um conflito total, né? Buscar uma saída diplomática. A questão é quem teria a capacidade de fazer essa negociação, porque eu não vejo os Estados Unidos, a posição do Trump, a gente vê que ele está indo e voltando sobre como é que é a relação sobre os ataques, né, nos últimos 4 dias, como é que os Estados Unidos se comporta. A gente vê que o G7, agora a reunião no Canadá, está totalmente voltada para essa discussão. Os países europeus querem negociar através, como uma mediação dos países do Golfo, principalmente o Omã, eu diria. O Omã já tem uma tradição de negociações diplomáticas com o Irã, isso é muito importante. Diplomacia com países do Oriente Médio geralmente tendem a ser muito devagar e tem que criar sempre um espaço de confiança. E o Irã já se mostrou disponível de sim, negociações através do Golfo a gente tem interesse. Mas aí a minha questão, que acho que ainda está muito aberta, é que qualquer saída diplomática é existente desde que exista, né, vontade política. E a pergunta é quem são os líderes, quem são os negociadores que vão conseguir achar esse, digamos, mínimo múltiplo comum entre Israel e Irã, que faça com que eles considerem uma saída justa para os 2 lados, né? Eu acho que isso é bastante complicado, mas a alternativa viável ainda seria os países vizinhos ali do Golfo Pérsico, muito mais plausível que uma negociação direta por Trump, por exemplo. Luísa, eu vou pedir uma licença bem rápida, fica com a gente ainda conectada. A gente vai fazer conexão com a CNN Internacional, com reportagem, com informações direto de Israel com a Clarissa Ward. A tradução simultânea é da Nathalie Grau e vamos acompanhar.
Let's just do you'll bring me up to date where you are, but what your understanding of the current situation and what's Poderia dizer, happening. Clarissa, onde você está e qual o seu entendimento do que está acontecendo agora? Bem, basicamente, Richard, as pessoas aqui e na região estão se preparando para mais uma noite de ataques, especialmente após aqueles ataques que vimos no Irã, especialmente à TV estatal, que foi durante uma transmissão ao vivo, vimos a âncora se levantar e sair correndo do estúdio enquanto vimos os estilhaços, e Netanyahu respondeu numa entrevista que não descarta ou não respondeu à pergunta sobre o objetivo desta operação, que seria o de alteração de regime. Então, as pessoas estão se preparando para mais uma noite de ataques. O Irã declarou que vai continuar a retaliar e não vai se sentar à mesa de negociações enquanto continuar a estar sob ataque. E não há sinais de que os israelenses também estão diminuindo seus ataques também. Então, sim, esse é o novo normal, digamos assim, o novo ritmo que as pessoas estão se acostumando aqui. Relativamente calmo durante o dia, mas à noite é uma outra história. Richard? Então, quem, neste momento, se não exatamente pedindo um cessar-fogo, mas pelo menos está considerando? Os iranianos disseram que se os israelenses pararem de enviar mísseis, eles vão ser recíprocos. Sim, perdão, Richard. Perdão, estamos aqui no hospital, na entrada da emergência. Então, perdão, poderia fazer a pergunta novamente? Sim, acabei de perguntar sobre quem está mais disposto, digamos assim, a parar com isso entre o Irã e Israel. Quem gostaria de ver o fim disso tudo? Bem, é uma pergunta interessante. Eu conversei com um general reservista mais cedo e ele basicamente disse que Israel não tem nenhuma intenção de parar neste momento, não antes de atingir seus objetivos. Agora, a pergunta é, quais são os objetivos aqui? Ouvimos Netanyahu falar mais cedo que danos significativos foram causados ao programa nuclear iraniano. Mas qual a métrica para o sucesso nos olhos dos israelenses a ponto de atingir esse objetivo? Os iranianos também disseram que estão prontos para conversar, mas o presidente Trump disse que deveriam ter conversado antes. Então, há muita ambiguidade em relação à sua posição. Mas eles também deixaram claro que não vão conversar enquanto essa operação continuar. E, por hora, parece que essa operação vai continuar. As pessoas estão falando sobre semanas em vez de dias. E, por fim, Clarissa, o tempo dos mísseis do Irã até Tel Aviv, você tem uma ideia de quando pode-se esperar os primeiros mísseis a chegarem aí em Tel Aviv? Bem, tivemos um alarme mais cedo, um alerta de que havia mísseis que foram detectados e depois de meia hora houve a liberação. Ao longo da noite, tendemos a ver um aquecimento por volta da meia-noite no horário local, mas os ataques foram consistentes nas últimas noites, a mais ou menos às 4 da manhã. É por isso que estamos aqui nesse hospital, porque entendemos que, uma vez que os alertas começarem, é muito difícil de se movimentar. Então, vamos passar a noite aqui para ter uma ideia de como eles lidam com esse tipo de situação quando há vítimas, como vimos. Muitos ataques são a áreas residenciais. Então, os médicos criaram toda uma instalação aqui, toda uma estrutura subterrânea. 600 pacientes estavam num estacionamento e aquilo foi todo transformado num hospital e tem todo um protocolo para lidar com esses eventos com vítimas, com os ataques dos mísseis balísticos. Clarissa, muito obrigado por sua participação. Volte com mais novidades, Clarissa.
Clarissa Ward, em Tel Aviv. Nós tivemos aí a informação direto da CNN Internacional, recuperada de agora há pouquinho, uma defasagem de apenas alguns minutos, mas são informações importantes que ajudam a gente nesta conversa com a pesquisadora, a professora Luísa Serioli, que é especialista em Oriente Médio, está conectada conosco direto da Alemanha. Obrigado mais uma vez, Luísa, por esperar, mas a gente queria trazer essa informação, inclusive porque Clarissa Ward reforça um dos pontos que estava na sua primeira resposta dos objetivos de Israel e da gente ter essa declaração de hoje de Benjamin Netanyahu de deixar em aberto, não descartar nem mesmo um plano para a eliminação do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O que deixa, talvez, ali nesse aspecto do quanto desestabilizar politicamente o regime iraniano também está entre as possíveis consequências desse conflito. A grande questão que te pergunto é o quanto a sociedade iraniana, a despeito das críticas, da resistência e de não apoiar o regime dos ayatollahs atualmente, um regime que começou lá no fim dos anos 70, em 1979, com a Revolução Islâmica, mas o quanto este conflito teria este potencial de mudança de regime ou não? Ou se pode ter o efeito oposto de dar um novo ganho de unidade dentro do Irã em reação ao ataque externo? Essa é uma pergunta muito importante que eu acho que às vezes a gente acaba no debate simplificando bastante, né? Por mais que existe realmente nos últimos anos uma redução bastante da popularidade do regime, mesmo dentro das pessoas que eram a favor ou são a favor da Revolução, ou do histórico da Revolução. Não dá para esquecer, né, digamos, a agência intelectual do povo iraniano, né? Existem certas minorias que sim são a favor de uma mudança de regime que seja provocada externa, né, uma força externa criando uma vulnerabilidade e um colapso do regime. Existem certas minorias, algumas até conectadas com o ex-monarca, que mantém até hoje nos Estados Unidos, né, o Parnev, mas isso não seria de longe a maioria. Minha experiência trabalhando com o Irã e indo ao Irã é que, por mais que existe uma dissatisfação muito grande com o regime, também não existe muito um interesse generalizado de achar que forças externas poderiam depor o governo iraniano e instalar um aliado novo. Então, existe uma questão de nacionalismo e resistência muito, muito forte na cultura do iraniano, como de qualquer outro povo, né? Acho que a gente não precisa... seria orientalismo dizer que outros povos do mundo estariam a favor de um outro governo invadir o seu país para derrubar o seu governo, né? Normalmente, oposições querem elas próprias, por vias democráticas ou por vias revolucionárias, derrotar o seu próprio governo e instalar um regime que represente seus interesses endógenos, né? Então, a grande questão é que se esse colapso, que parece ser o interesse de Israel, venha através de realmente do colapso do grupo político atual no Irã, a pergunta é muito aberta de qualquer que seja a pessoa que venha ao poder, e se vem alguém ao poder, né? Porque a oposição iraniana, porque o regime tem sido muito fechado nos últimos anos, muito mais do que era antigamente. Se a oposição está muito enfraquecida, se há uma oposição verdadeira para tomar esse governo, e se esse governo novo seria um governo a favor de Israel, ou o contrário a ter armas nucleares. E aí, adicionando, assim, a gente está falando aqui bastante sobre o medo dessa noite de hoje em Israel, mas seria importante também lembrar que há 3 horas atrás, Israel avisou evacuação de várias partes muito populosas de Teherã, principalmente Distrito 3, que tem várias embaixadas lá. Teherã sozinha tem a população de Israel inteira. E Teherã não tem essa capacidade que estavam falando na entrevista anterior, né, de grandes instalações, grande capacidade de aviso, de alarme, de, como é que se chama, abrigo, né? É uma metrópole gigante. Então, evacuar para onde? Se você vê as cenas agora que estão saindo de Teherã, são ruas completamente cheias de carros, pessoas desesperadas, não sabendo muito bem para ir. É impossível que esse movimento faça com que as pessoas se sintam mais a favor de uma medida de Israel, ou se unam com Israel contra o seu próprio governo, né? Porque tem muitos ataques a civil e a desproporcionalidade de mortes até agora é visível, né? Então, eu diria que, por mais que se colapse esse regime, a possibilidade de que esse problema seja resolvido através desse tipo de pressão externa é muito baixa.